Se você está acordando às 3 da manhã com o coração acelerado, a mente ligada no máximo e os olhos grudados no teto, preste atenção até o fim, porque isso pode ter menos a ver com insônia e muito mais a ver com o que está acontecendo com o seu cortisol, com o seu fígado e com a estabilidade do seu açúcar no sangue durante a madrugada. Como médico, aos 50 anos, depois de muitos anos observando esse padrão em consultório, eu posso te dizer uma coisa. Quando o corpo desperta nesse horário em estado de alerta, ele está tentando te contar alguma coisa. E existe uma estratégia simples que muita gente nunca ouviu falar, mas que pode ajudar bastante em alguns casos. Uma colher de sopa de mel cru com uma pitada de sal marinho, no horário certo. Mas calma, porque o que faz diferença aqui não é só o que você toma, é entender por que isso acontece, para não tratar apenas o sintoma e ignorar a raiz do problema. Entre 1 e 3 da manhã, é muito comum que algumas pessoas despertem quando há instabilidade metabólica, principalmente relacionada ao controle do açúcar no sangue e à resposta do estresse. Em linhas gerais, o que pode acontecer é o seguinte: durante a noite, a glicose tende a cair. Se essa queda é grande demais, o cérebro entende isso como ameaça e envia sinais para que o organismo libere cortisol e adrenalina. Esses hormônios ajudam a colocar açúcar de volta na corrente sanguínea, mas junto com isso, também despertam você. E aí vem aquele quadro clássico: coração acelerado, mente a mil, sensação de alerta e dificuldade enorme para voltar a dormir. Ou seja, em muitos casos, o problema principal não é o sono em si. O sono está sendo interrompido por uma resposta de estresse do próprio corpo. O cortisol não é um vilão, ele é essencial para nos manter alertas pela manhã. O problema é quando ele sobe na hora errada, justamente quando deveria estar mais baixo. Quando isso acontece no meio da madrugada, o corpo entra em modo de vigilância. A produção de melatonina fica prejudicada. O metabolismo sai do estado de recuperação e a pessoa acorda no dia seguinte cansada, mais ansiosa, com mais vontade de comer açúcar e muitas vezes com aquela sensação de que nunca descansou de verdade. Esse ciclo, repetido por semanas ou meses, acaba desgastando muito o organismo. É por isso que algumas pessoas se beneficiam dessa estratégia com mel cru e sal marinho. O mel cru fornece uma pequena quantidade de glicose e frutose, que pode ajudar o fígado a manter uma reserva energética mais estável ao longo da noite. Já o sal marinho oferece sódio e outros minerais que participam do equilíbrio do sistema nervoso e da função adrenal. Em algumas pessoas, essa combinação dá ao corpo exatamente o empurrãozinho necessário para atravessar a madrugada com mais estabilidade. A forma de usar é simples: uma colher de sopa de mel cru, orgânico e não filtrado, com uma pitada pequena de sal marinho de boa qualidade, pouco antes de dormir. Em alguns casos, quando a pessoa acorda de madrugada com esse padrão de agitação, ela também pode usar a mesma mistura naquele momento. Muita gente relata que em 10 a 15 minutos o corpo começa a desacelerar. Não é mágica, é fisiologia. Agora, eu gosto de deixar uma coisa muito clara. Isso pode ser uma ferramenta útil, mas não deve ser visto como solução definitiva para sempre. Se funcionou, ótimo. Mas o mais importante é investigar por que o seu corpo está entrando nesse ciclo. Porque o mel, o sal e até o magnésio podem aliviar a crise, mas a causa de base precisa ser corrigida se você quiser um resultado duradouro. O primeiro passo para isso é parar de comer tarde da noite. Essa é uma das mudanças mais importantes. Quando você faz uma refeição pesada e vai dormir logo em seguida, obriga o organismo a continuar trabalhando em digestão justamente no momento em que ele deveria estar entrando em reparo profundo. O ideal é encerrar a última refeição pelo menos 3 ou 4 horas antes de dormir. Se você vai para a cama às 20h, por exemplo, tente terminar o jantar por volta das 19 ou 20. A segunda mudança é reduzir alimentos inflamatórios e ultraprocessados, especialmente açúcar refinado e certos óleos vegetais muito industrializados. Esses alimentos tendem a piorar a resistência à insulina, aumentam a inflamação e bagunçam a estabilidade metabólica durante a noite. Quanto mais simples for sua alimentação, melhor tende a ser a resposta do seu corpo. Priorize comida de verdade: carnes, ovos, legumes, verduras, azeite de oliva, abacate, manteiga, coco e alimentos menos manipulados. O terceiro ponto é apoiar o fígado diariamente. O fígado é um dos órgãos mais importantes quando falamos de metabolismo, desintoxicação e equilíbrio hormonal. E eu costumo dizer que,
Quando o fígado está sobrecarregado, o corpo inteiro sente. Alguns alimentos e hábitos podem ajudar nesse processo, como folhas amargas, rúcula, gengibre, limão, boa hidratação e uma rotina alimentar mais limpa. O importante é parar de sobrecarregar o fígado todos os dias e depois esperar que ele resolva tudo sozinho durante a madrugada. O quarto passo é algo que parece simples demais, mas faz muita diferença: luz natural pela manhã. Quando você se expõe à luz do sol logo cedo, especialmente nos primeiros minutos do dia, seu relógio biológico começa a se reorganizar. Isso ajuda o corpo a entender melhor a hora de despertar e mais tarde a hora de produzir melatonina e entrar no modo de sono. Em outras palavras, um bom sono à noite começa muito antes de você deitar. O quinto passo é trabalhar o seu estado emocional. Eu costumo brincar que existe uma vitamina que muita gente negligencia: a gratidão. E não, isso não é papo motivacional vazio. Quando você desacelera, respira e conscientemente direciona sua mente para um estado de segurança, o sistema nervoso responde. Pensar ou anotar 3 coisas pelas quais você é grato pela manhã e antes de dormir pode parecer simples, mas ajuda muita gente a reduzir tensão interna, baixar o estado de alerta e entrar num padrão mais restaurador. Além disso, existe um aliado que eu gosto bastante de mencionar: o magnésio. Há diferentes formas de magnésio e algumas delas podem ajudar bastante no relaxamento muscular e do sistema nervoso. Em pessoas que vivem tensas, agitadas ou com dificuldade para desacelerar à noite, um magnésio de boa qualidade antes de dormir pode complementar muito bem essa rotina. Se você quiser montar uma rotina noturna mais eficiente, eu gosto de orientar algo bem direto. Primeiro, diminua as luzes da casa pelo menos 1 hora antes de dormir. Segundo, reduza ao máximo estímulos, telas e luz azul artificial nesse período. Terceiro, desacelere a mente com respiração nasal, lenta, oração, meditação ou gratidão. Quarto, use o magnésio se isso fizer sentido para você. E quinto, se esse despertar às 3 da manhã tem sido frequente, experimente a estratégia do mel cru com sal marinho por alguns dias e observe a resposta do seu corpo. Mas aqui vai um alerta importante, de médico para você. Se você tem diabetes, usa medicamentos para glicose, sofre com refluxo, distúrbios hormonais, ansiedade intensa ou qualquer condição clínica relevante, não saia testando tudo por conta própria sem conversar com seu profissional de saúde. O que funciona bem para uma pessoa pode não ser o ideal para outra. Individualização importa muito. Outra dúvida comum é: isso serve para quem está em dieta low carb ou cetogênica? Em alguns casos, sim, porque a quantidade usada é pequena e o objetivo não é fazer uma refeição, mas dar ao fígado uma reserva mínima para evitar a descarga de cortisol na madrugada. Mesmo assim, não é algo para uso eterno. Muitas vezes, essa estratégia funciona melhor como ponte temporária, por 7 a 14 dias, enquanto você corrige alimentação, horários e rotina. Também me perguntam se qualquer sal serve, e eu prefiro orientar sal marinho não refinado, justamente por ser menos processado. E quanto ao mel, a ideia é usar mel cru e não filtrado, porque ele preserva melhor suas características naturais. O ponto aqui não é exagerar na dose, é justamente usar pouco, com intenção e no contexto certo. Se você quisesse resumir tudo em uma frase, eu diria o seguinte: acordar às 3 da manhã, para muita gente, é um recado metabólico. O corpo não está te sabotando, ele está pedindo equilíbrio. E quando você entende esse sinal, em vez de apenas brigar com a insônia, você começa a tratar o verdadeiro gatilho por trás dela. Então, se esse é o seu caso, comece pelo básico. Pare de comer tarde, limpe a alimentação, pegue luz do sol pela manhã, use melhor a sua rotina noturna e, se fizer sentido, teste essa colher de mel cru com uma pitada de sal marinho antes de dormir. Às vezes, uma mudança pequena no momento certo é o que faltava para o corpo finalmente se sentir seguro o suficiente para descansar. Durma melhor, acorde com mais energia e permita que o seu metabolismo volte a trabalhar a seu favor. Porque quando o sono melhora, todo o resto começa a melhorar junto.